Nessa aula de hoje, vamos nos aproximar à noção de problema de tradução, tendo como fonte de estudo o livro Análise Textual em Tradução, Bases Teóricas, Métodos e Aplicação Didática, de Christian Nord. Vamos começar fazendo uma diferenciação entre a noção de dificuldade de tradução e a noção de problema de tradução, conforme a distinção feita pela autora. A gente tem, por um lado, as dificuldades de tradução, que são subjetivas. Elas dependem do tradutor de forma individual e das condições específicas em que ele trabalha. E temos, por outro lado, a noção de problema de tradução, sim, que é uma tarefa de transferência objetiva que deve ser resolvida mediante alguma estratégia e que não depende da competência do tradutor ou das condições em que ele trabalha. Então, embora as noções de dificuldade de tradução e de problema de tradução sejam diferentes, elas não são independentes, porque os problemas de tradução podem apresentar uma maior ou menor dificuldade de tradução para cada tradutor individualmente, sim? E em cada condição de trabalho específica. Ou seja, dependendo de questões individuais do tradutor ou específicas do trabalho, um problema pode apresentar maior ou menor dificuldade de tradução, sim, sem deixar de ser um problema. Por isso, um problema de tradução é objetivo, sim, ele é genérico. Ele sempre vai ser um problema de tradução, enquanto que a dificuldade de tradução é subjetiva, ela pode aparecer em maior ou menor grau. A propósito dessa objetividade do problema de tradução em oposição à subjetividade da dificuldade de tradução, vejam o que a autora diz. Um problema de tradução que parece muito difícil para o iniciante continuará sendo um problema de tradução, mesmo quando o aluno aprender a resolvê-lo. No entanto, o problema pode se tornar uma dificuldade se o tradutor tiver que resolvê-lo sem os recursos técnicos necessários. Então, nesse fragmento, a autora relaciona, de alguma maneira, essas duas noções. Tendo em conta que não existe um consenso sobre uma definição de problema de tradução, a gente pode tomar o conceito de Christian Nord, no qual ela afirma o seguinte: um problema de tradução é uma tarefa de transferência objetiva ou intersubjetiva que todo tradutor, independente do seu nível de competência e das suas condições técnicas de trabalho, deve resolver durante um processo específico de tradução. Bem, quando ela diz independente do seu nível de competência e das condições técnicas de trabalho, ela se refere a isso que a gente acaba de ver, sim? Que os problemas de tradução não dependem da subjetividade do tradutor, nem das suas capacidades ou suas condições de trabalho, mas sim eles são objetivos. E quando ela fala que se trata de uma tarefa que todo tradutor deve resolver, surge implicitamente a noção de estratégia de tradução. Porque as estratégias de tradução são procedimentos que os tradutores empregam justamente para resolver problemas de tradução. Sim? Estratégia de tradução e problema de tradução são duas noções que estão atreladas. E quando ela diz durante um processo específico de tradução, ela faz referência ao fato de que um problema só pode ser detectado, analisado e resolvido dentro de um escopo de tradução, sim? Ou seja, dentro de uma situação comunicativa determinada pelo encargo de tradução. É o escopo da tradução, determinado no encargo, que vai nos guiar sobre a detecção de um problema e também na subsequente tomada de decisão. Sim, é por isso que a autora fala em processo específico de tradução. E, nesse sentido, a autora dá o seguinte exemplo.
Um trocadilho, por exemplo, representa um problema de tradução específico. Ao tradutor cabe descobrir sua função no e para o texto-fonte, a fim de decidir se o escopo da tradução requer ou não a transferência do trocadilho para o texto-alvo. Se não for este o caso, o problema pode ser resolvido traduzindo-se o sentido geral do trecho e omitindo-se o trocadilho. Sim, isso seria uma equivalência a zero. Mas se o escopo exigir essa transferência, o tradutor deve analisar primeiro o uso geral, culturalmente marcado, e o efeito normal dos trocadilhos no gênero textual em questão, e então buscar as possibilidades estruturais para produzir um trocadilho na língua-alvo, no trecho em questão ou noutro trecho do texto. E, por fim, analisar as consequências pragmáticas que essa transferência acarretará sobre a intenção do emissor ou para o efeito do texto como um todo. Então, aqui nesse fragmento, a autora expõe uma ideia de como o problema de tradução tem que ser visto através do encargo. Sim? Ele depende diretamente do encargo. E, conforme a autora, a gente pode classificar os problemas de tradução da seguinte maneira. Temos os problemas de tradução pragmáticos. Sim? Eles surgem do contraste entre a situação comunicativa do texto-fonte e a situação comunicativa para a qual o texto-alvo é produzido. Isso inclui todos os fatores relacionados com a situação comunicativa: os receptores, o meio, o motivo, a função do texto, etc. Problemas de tradução relacionados a convenções surgem das diferenças de hábitos verbais e não verbais, de normas e convenções. Problemas de tradução linguísticos surgem das diferenças estruturais entre as duas línguas, como as diferenças léxicas e sintáticas. A linguística contrastiva serve de grande ajuda nesse tipo de problemas, principalmente para os estudantes de tradução. Sim? E por último, temos os problemas de tradução específicos, que surgem de características específicas do texto-fonte. De acordo com a autora, qualquer problema que não possa ser considerado pragmático ou relacionado a convenções ou linguístico deve ser considerado um problema de tradução específico do texto-fonte. Sim? Se trata de um caso especial de problema e que acontece num texto específico. Um bom exemplo disso aqui é a criação de palavras por parte do autor. A gente vai trabalhar bastante e de forma prática na detecção de problemas de tradução e na análise das diversas estratégias que a gente tem à mão para resolver esses problemas. Então, leiam o material disponível em plataforma e consultem no fórum de intercâmbio em caso de dúvidas.